Nesse vídeo de hoje aqui nós vamos estar falando sobre pastor Jonathan Carlos, que pregou nos Gideões agora, e ele pregou uma palavra muito forte acerca das pessoas que cobram para pregar o evangelho. E eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas nós vamos ver aqui o que ele disse. Depois eu vou dar a minha opinião sobre isso que ele falou aqui. Vamos ver aqui, olha. Está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O que eu falo a vocês aqui é o grito de uma geração inteira que não pode falar. Eu não sou o que clama, eu sou a voz do que clama. Vai reclamar com quem está clamando. Eu só vim dar palavras à voz dele, a essência do pensamento dele. E que diante de vós existe uma história, e a história que está diante de vós é esta. Se vender, eu vou falar, Jesus, estou correndo desse negócio, mas não vai dar. Pessoas que correm para poder assumir uma posição de subir na desgraça alheia, se vendem por curtida, like, compartilhamento. Eu estava aqui quando o pastor Trovão pregou ontem, Mateus 25. Que aplicação linda. Tudo que ele falou é de Deus, de Deus. Mas eu peço licença ao meu amigo pastor Júnior Trovão para listar uma nova linha de interpretação dentro do mesmo texto, que em nada bate contra o que ele falou, só agrega o que ele pregou ontem. Você lembra que existem 10 virgens, 5 loucas e prudentes? Jesus, vem comigo, me cobre. Tem gente que tem reserva e não tem. Quando um grito do esposo está chegando ecoa, o desespero começa. Vamos em quem tem, vamos em quem tem, vamos em quem tem, vamos em quem tem. Quem tem diz: não posso lhe dar, se não falta para mim, para ti. Vai doer, mas vai curar. Vai quem vende. Tem gente vendendo, tem gente vendendo, tem gente vendendo. Falei, me ajuda, Jesus. Tem gente vendendo. Vai quem vende, tem gente vendendo. Tem gente botando preço, tem gente estipulando. Vai em quem vende. Eles vão vender para vocês. Ah, Jesus, me cobre. Como se vende aquilo que não é meu? Como eu negocio aquilo que não é meu? Sou eu a oliveira que dá azeitona? Se a azeitona não é minha, o azeite não vem de mim, não posso colocar preço nisso. Pastor, tu vai falar isto? Vou. Prego desde os 8 anos de idade. Tenho 33 anos hoje. Quando eu estava novinho, debaixo da autorização dos meus pais e junto dos meus pastores, que me ensinaram como pregar, eles disseram: meu filho, nunca se corrompa. Num quintal com meu vovô, lá dentro de Belfor Roxo, e crescendo dentro de uma favela no Rio de Janeiro, nunca cobrei R$1 para pregar em lugar nenhum. Posso falar o que eu estou falando? Sobrevive como? É igual Jesus. Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Quem quer jogar, joga, mas eu não vou pedir. Quem quer colocar, coloca. Tu sabe que eu prego, mas eu não vou estipular. Quem quer me dar, me dá. E se não der, o Espírito que me chamou me sustenta com corvo no pão da boca, lá na minha porta. Mas eu não vou vender o azeite que Ele colocou na minha vida só para ter um pouco de regalia. É melhor morrer pobre e ir para a glória do que ser rico e ir para o inferno. Falar desse jeito, irmão, nos Gideões, o cara tem que ter coragem. Eu falo isso, irmãos, você sabe por quê? Porque esse pastor Jonathan Carlos, realmente ele não estipula valor. A gente já fez alguns congressos aqui na igreja, e nós já entramos em contato com ele, e realmente ele não estipula nenhum valor. Quando a gente questionou sobre as questões de valores que ele poderia cobrar, qual que seria o valor da oferta, ele apenas disse que a gente arcaria com o custo
da passagem, ida e volta, hospedagem, e uma oferta de acordo com que a igreja pudesse ofertar a ele. A gente já trouxemos já alguns outros pastores aqui. Trouxemos aqui já pastor José Antônio. Trouxemos aqui já pastor André Matias. Nós já trouxemos aqui Kellen Bianca, Alisson Santos, Larissa Pires. E os valores estipulados por eles foi sempre um valor risório, um valor baixo, até mesmo porque algum deles nós teve algumas interferências de amigos em comum, e eles acabaram vindo aqui atender a gente, cultuar com a gente em algumas vigílias, por alguns valores um pouco mais baixo. Mas assim, já aconteceu vezes de me ligar, de me entrar em contato com outro pastor que prega aqui nesse mesmo Gideões, e quando eu entrei em contato, o assessor que respondia por ele. Logo o assessor nos questionou sobre a quantidade de membros que teria na igreja, se era aberto, se era fechado, e que nós deveria depositar a metade quando fechasse agora o contrato, e a outra metade 5 dias antes dele embarcar lá. E ele só viria se viesse com o assessor, mas é um pastor que já é maior de idade, não vejo a necessidade dele estar andando com o assessor. E uma referência, uma observação que o assessor deu foi que ele precisaria ficar em um bom hotel. Irmãos, o que o pastor Jonathan Carlos aqui falou, ele não estipula preço, realmente, ele não estipulou preço. Mas ele dá uma referência de Jesus, que ele andava com a bolsa aberta. Quem quisesse ofertar, ofertava. Só, irmãos, que eu já percebi algumas vezes, algumas pessoas que são convidadas para pregar em algumas igrejas, que quando eles vão lá, eles pregam, eles têm o custo de combustível às vezes, ou de Uber, e por ele não ter aquela relevância, não ter nome, às vezes a igreja, irmão, não dá nem o do Uber dele voltar, entendeu? E é por isso que algumas das vezes alguns pastores estipulam um certo valor, porque tem algumas igrejas que não dá nem o valor da pessoa voltar ou de fazer um lanche, para ele poder retornar para sua casa, daí para o seu lar. E ainda mais se ele pregar uma palavra forte, aí que a igreja não dá nada mesmo. Mas Paulo ele já havia dito que a igreja ela tem que preparar uma oferta para o obreiro. Irmãos, algumas pessoas criticam sobre pessoas famosas aí cantar ou pregar na igreja, mas veja só uma observação. Se você vai fazer uma festa de aniversário para você quer investir tudo do bom e do melhor. E eu vou dar um exemplo aqui, festa sobre o círculo de oração. As irmãs estão muito felizes. As irmãs estão contentes que está chegando mais uma vez um grande congresso. E por estar chegando mais uma vez um grande congresso, elas querem também fazer o melhor. Então, elas vão trabalhar para trazer uma cantora, elas vão trabalhar para trazer um pregador. E as pessoas às vezes criticam pelo valor que paga para um, que paga para outro, que paga para um, que paga para outro, mas perceba só, estão fazendo uma festividade em agradecimento ao conjunto em que elas participem, em agradecimento a Deus, para que Deus continue abençoando, o agradecimento por todas as coisas que Deus fez. Então é justo com que elas façam uma festa poderosa, maravilhosa, entendeu? Convidando alguns pastores, alguns cantores. Só que, claro, a observação que o pastor fez aqui é forte. Tem pessoas que estão enricando com isso, entendeu? Que estão levando para o lado do enriquecimento pessoal. E é já nessa parte que eu já não acho muito interessante. Irmãos, eu prego em algumas igrejas, até um certo momento, eu nunca fui de receber oferta. As pessoas elas vinham com as ofertas, eu não aceitava a oferta. Eu falava para o pastor da igreja: pastor, daí Deus abençoe, eu faço por amor mesmo, eu tenho condições de ir e de vir, graças a Deus. Mas uma vez um certo pastor me disse assim:
Quando te oferecerem uma oferta, já que você não cobra, aceita a oferta. Aceita. Porque essa oferta a igreja conseguiu através de algum trabalho, através de alguma campanha, e conseguiu com todo amor e carinho para te dar essa oferta. Então aceita essa oferta. Se você não quer colocar no teu bolso, chega lá na tua congregação e oferta na tua congregação. E a partir de então, irmãos, é assim que nós temos prosseguido. Onde eu recebo alguma oferta, a gente chega e oferta na minha congregação. Entendeu? Mas assim, irmãos, convidar alguém para vir para uma festividade, alguém que venha de uma outra cidade, ele vai ter custo, ele vai ter gastos. Então assim, nada melhor, irmão, do que a igreja arcar com os custos dessa pessoa, arcar com o que ela precisou vir, ela teve custo. Às vezes eu tenho um amigo em comum, que se ele for ver esse vídeo aqui, que Deus abençoe ele, o evangelista Marcos Orlando de Cuiabá. Ele vive da obra, ele tem uma família para ele sustentar. Nada mais justo do que pagar para ele o combustível que ele gastou, nada mais justo do que dar uma oferta para ele, porque ele tem uma família a sustentar e ele está determinando o seu tempo somente ao evangelho. Entendeu? Então essa é a minha posição e a minha forma de pensar acerca das ofertas. O que o pastor Jonathan Carlos falou aqui é a mais pura verdade. Há pessoas que estão cobrando para se enricar, determina um determinado valor para se enricar. Nós sabemos aí que tem pessoas que cobram 10, 15, 20, 30 mil reais para poder pregar ou para poder cantar, né? Então que nós possamos refletir através disso, que o Senhor Jesus Cristo venha levantar cada vez mais profetas como o Jonathan Carlos, que confia que o Senhor provê e que não estipula valor para poder agir como mercenário, arrancando a lã da igreja. Mas nós sabemos que esses tipos de pregadores são aqueles que aonde eles vão, o Senhor abençoa o caminho deles o tempo todo. Não é verdade? Então esse é o meu modo de pensar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha. Se inscreva no canal aí, que você está ajudando nós muito. Que o Senhor vai nos ajudar poderosamente. Entendeu? Compartilha, se inscreva no canal aí. Deixa o seu comentário também aí acerca desse assunto. Diga para mim o que você pensa acerca desse assunto aí nos comentários.